Você também de casa, através da hashtag Debate Final Fox Sports, dê a sua opinião sobre o trabalho dos técnicos estrangeiros. A gente começa agora falando sobre os 4 treinadores individualmente. Chegamos no Jorge Jesus. Jorge Jesus, técnico do Flamengo. O Jorge Jesus que começa uma passagem pelo Flamengo ganhando títulos. Aí você vê, ó, o Jorge Jesus em 51 jogos, em 38 vitórias, 9 empates e apenas 4 derrotas. São 118 gols marcados, são 45 gols sofridos, marcou muitos gols, hein? E o aproveitamento de 80%. O Jorge Jesus ganhou praticamente tudo com a equipe do Flamengo, só perdeu a competição que disputou aqui na América do Sul, a Copa do Brasil, e acabou perdendo o Mundial de Clubes. São 5 títulos conquistados pelo Jorge Jesus. Mauro Naves, como é que você vê o Jorge Jesus nessa chegada? Uma adaptação rápida, um papador de títulos e mudando realmente a cara de um Flamengo, Mauro. Com certeza, Theo. Ele chegou e demorou muito pouco, né, para acertar. No jogo lá com o Emelec, começaram a achar que não ia dar certo o trabalho dele, mas logo ele mostrou que daria certo. A gente falou aí, acho que você mostrou, são 51 jogos, eu acho que em apenas 5 jogos o time do Flamengo não marcou gols, ou seja, é um jogo ofensivo. E também recebeu da diretoria, além de todo o respaldo, muitos reforços interessantíssimos, então, e pontuais quando ele precisou. Tanto que esse ano ele reforçou ainda mais um elenco que já era excelente no ano passado. Então foi uma junção aí de alguém que veio com ideia de jogar, e ele já era campeoníssimo lá em Portugal, já tinha feito um belíssimo trabalho em vários times lá, principalmente no Benfica, tem uma ideia de jogo, conseguiu que a diretoria trouxesse os jogadores com características que se encaixavam muito bem, se encaixam muito bem no modo que ele pensa de jogar futebol, e com esse elenco ele realmente deu conta do recado, muito mais até do que se esperava, e agora passa a ser um referencial, né? Passa a ser o time dele, o time a ser batido, não só no Brasil, como na América do Sul toda, e os outros técnicos, eu acho que aqueles que são competentes não tem motivo nenhum para ter ciúmes, nem dorzinha de cotovelo com relação a ele, cada qual sabe o talento que tem, o potencial que tem, mas é também inevitável a gente dizer que o técnico precisa de um grande time. E ele conseguiu. Tem gente que, às vezes, pega bons elencos e não consegue desenvolver um bom trabalho. Com ele não aconteceu isso. Por isso, o Flamengo está nesse nível que a gente viu ano passado e que tudo indica vai estar esse ano também, porque ele sabe fazer. O problema agora, né, Theo, vai ser de maio para frente, né? Ele tinha um salário baseado em euros, estava acostumado com outro nível de salário, inicialmente aceitou o salário menor para vir para cá, mas que para o padrão brasileiro já é grande, e agora ele volta a falar num nível lá de fora que passa a ser, assim, eu acho que insustentável mesmo para o Flamengo. Tá aí financeiramente também muito bem, mas acho que os números que ele anda pedindo e falando. E outra, né? Termina em maio, né, o contrato. Aí você renova um contrato. E o futebol brasileiro vai voltar quando? Sabemos ainda, né? Aí você vai ficar 2, 3, 4 meses pagando um técnico nesse nível de salário, sem estar trabalhando. É um caso para o Flamengo, é uma dor de cabeça para o Flamengo, para a diretoria pensar. Mas com relação ao trabalho dele, claro, nota 10. Esse é um ponto que você tocou, importante, a gente vai voltar a falar nesse ponto com relação ao futuro do Jorge Jesus. Muita coisa está mudando, não só no futebol, mas no mundo, e ele que estava discutindo a renovação do contrato, agora realmente, a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu queria primeiro ouvir você, Facincani. O que tem de diferente no Jorge Jesus, na sua opinião? Theo, na verdade, para mim é muito a cultura europeia, né? A cultura europeia hoje ela trabalha com futebol de extrema intensidade e principalmente extrai muito do elenco a questão do profissionalismo e do foco. Em alguns momentos aqui no Brasil eu sentia isso, que faltavam nos últimos trabalhos de técnicos aqui no Brasil, que a gente julgava ser mais competente, mais intensidade e principalmente um alinhamento com aquilo que hoje se pratica na Europa, né?
que é você trazer o atleta para trabalhar com outras funções, ou então se multiplicar dentro de campo, taticamente falando, e fazer com que a equipe cresça de desempenho em relação ao melhor potencial desses jogadores. Ele faz isso muito bem. Ou seja, você pegar um Gerson e transformar esse cara numa máquina de criação e principalmente numa máquina defensiva. É você fazer com que o Ilharão, que antes era apenas um segundo volante, se transformar num bom primeiro volante de saída de bola e levar lá para frente a bola para que ela seja muito melhor trabalhada para dois meias que, ao longo do jogo, trabalham constantemente na troca de posições. Arrascaeta e Everton Ribeiro. É o Bruno Henrique, que ora joga de centroavante, que ora joga mais aberto. É o Gabriel, que vem buscar o jogo lá no meio da intermediária, às vezes, abrindo espaço para as equipes. Enfim, é você trazer a inteligência tática hoje para o que hoje mais se exige no futebol. Movimentação, intensidade e principalmente trabalhar a bola com muita rotatividade. Hoje aqui no Brasil eu sinto que às vezes ainda se fica muito na pecha do individualismo, de o técnico depender muito do jogador e não do jogador passar a depender do trabalho do técnico. Ou seja, é ele se adaptar à realidade do futebol, é ele virar uma peça que vai fazer a diferença dentro do âmbito coletivo e não apenas ele individualmente falando, tentar resolver o jogo. Eu acho que para mim o grande segredo do Flamengo é fazer com que o individual seja muito melhor trabalhado no coletivo, ou seja, os jogadores sendo trabalhados pelo que eles têm de melhor taticamente, tecnicamente falando, com uma equipe que é muito bem montada na hora de decidir o jogo. Zinho, você como é que observa o trabalho do Jorge Jesus e para você qual foi o ponto fundamental para esse trabalho dar certo em tão pouco espaço de tempo? Bom, Theo, tudo que os companheiros aí analisaram está perfeito, né? Também concordo. E acrescento, ele foi aí no nosso jogo sagrado e eu perguntei para ele o que ele fez de diferente para bons jogadores se tornarem ótimos jogadores. Falei para ele que Bruno Henrique fez um bom trabalho no Santos, mas no Flamengo joga muito melhor. Gabigol foi artilheiro no Santos, mas no Flamengo ele é artilheiro e joga mais. Acho que vive o melhor momento, acho não, tenho certeza, vive o melhor momento da carreira dele, Gabigol. Como que o Gerson, que saiu do Brasil como um meia, que jogava pelo lado, volta e hoje joga como um segundo volante e é apontado como um jogador que é para estar na seleção brasileira. Não foi convocado, mas todos, e o próprio Tite, foi observá-lo. E aí a gente vai enumerando vários jogadores, Theo. E ele me respondeu com uma coisa que eu acho que é fundamental dele. Ele disse que observa o jogador nos treinamentos e também vai ver vídeos desse jogador, o que ele apresentou, quais são as suas características, e ele procura colocar ele numa função no time dele que ele possa exercer diferente. Vamos dizer, o Gabigol, há pouco tempo no Flamengo, o Gabigol estava jogando pelo lado, voltando para acompanhar a lateral. E ele enxergou que Gabigol com o Bruno Henrique próximos, juntos, poderiam decidir jogos. E ele falou no nosso programa, todos aí ouviram, viram, assistiram. Ele disse que Gabigol e Bruno Henrique, ele enxerga que são jogadores que não precisam da equipe para fazer gol, para decidir. Que eles, numa jogada, decidem o jogo. Então ele procurou colocar esses jogadores próximos, juntos na frente, porque sabia que em algum momento do jogo, mesmo num jogo difícil, esses jogadores iam decidir a partida. Então acho que é um grande mérito do Jorge Jesus, como o Facincani falou, achar que o patinho feio, que era o Arão, se tornou num patinho bonito porque veio jogar de primeiro volante para uma saída de passe qualificado, e ele não enxergava o Arão como um segundo volante para infiltrar. Então acho que o Jorge Jesus ele é fundamental nesse trabalho do Flamengo, nesse sucesso do Flamengo, porque ele enxerga esse jogo, enxerga a qualidade do jogador.